Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos falar aí do ataque americano contra um líder, né, um oficial iraniano que estava a passeio, ou não tão a passeio assim, dentro do Iraque, né? Só antes para a gente chegar nesse assunto aí, que foi a morte do Soleimani, é necessário fazer uma contextualização e contar os detalhes de como a escalada, né, das tensões chegou nesse nível aí, inclusive com alguns temendo uma possível guerra, coisa muito improvável de acontecer entre Estados Unidos e Irã. No dia 27, né, na verdade o Iraque ele já vinha passando aí por uma onda de protestos da população que está brigando contra o atual primeiro-ministro do Iraque, que é um xiita, tá? Então é sempre bom lembrar que entre os muçulmanos ali, dentro das principais correntes, estão os sunitas e os xiitas. Com a queda do Saddam Hussein, né, em 2003, que era sunita, que tinha ali, o sunita, apesar de ser uma minoria, ele tinha o controle do país. Com a queda do Saddam Hussein na invasão de 2003, os xiitas passaram a ter um protagonismo dentro do Iraque, mas isso não foi o suficiente para os xiitas, né, gostarem dos Estados Unidos ou tratá-los como uma espécie de libertador. Então, aquele ódio contra os americanos ainda é muito natural ali entre qualquer muçulmano, principalmente ali entre os xiitas. E hoje os xiitas estão no poder, né, o atual primeiro-ministro é xiita, só que ele vem sofrendo uma série de denúncias aí de corrupção. Isso levou uma onda de protestos no Iraque, né, pedindo a queda do atual primeiro-ministro, também como alguns outros governadores ali, inclusive sendo chamados de o Assad iraquiano, enfim. Tá? Então essa onda de protestos já estava ocorrendo aí no final de dezembro, mas no dia 27 houve um ataque de uma milícia xiita a uma base americana no Iraque, né? Uma base numa região ali muito rica de petróleo, um ataque de foguete que acabou resultando na morte de um empreiteiro norte-americano. A morte desse cidadão americano dentro do Iraque, obviamente, né, iria gerar uma resposta de Donald Trump, uma resposta dos Estados Unidos. No dia 27, então, ocorre esse ataque contra os Estados Unidos, contra a base americana. Logo em seguida, os Estados Unidos atacam as bases dessa milícia responsável, é uma milícia iraniana, né, com uma vertente iraniana, financiada pelo Irã, atuando dentro do Iraque. Então, os Estados Unidos foi lá e atacou essas bases dessas milícias, resultando aí em 25 terroristas mortos, né, 25 militantes dessa milícia aí mortos nesses ataques. E logo em seguida, como resposta, houve aquela tentativa de invasão da embaixada americana em Bagdá, né, na Zona Verde. E aí que está um detalhe muito interessante para a gente poder chegar aí para entender um pouquinho o que está acontecendo no Iraque, como é que é a confusão do Iraque, que é o seguinte: ali existe a tal chamada Zona Verde. Os principais prédios públicos de Bagdá, eles ficam dentro de uma zona que é praticamente impenetrável. Inclusive, nessa onda de protestos que eu citei para vocês contra o atual primeiro-ministro, essa zona foi tentado, né, a invasão dessa zona pela massa, pelos manifestantes, porém eles não conseguiram, justamente por ser uma zona blindada, com muitos atiradores, muito difícil de penetrar, e a tentativa de invasão da Zona Verde para protestar contra o primeiro-ministro do Iraque acabou resultando em 25 mortos diretos, e 450 mortos, perdão, 460 mortos e 25 mil feridos nessa onda de protestos, para vocês entenderem como é difícil entrar nessa Zona Verde. Porém, no dia do 31 de dezembro, quando essa milícia, manifestantes aí dessa milícia que sofreu o bombardeio aí, que teve 25 mortos, né, a resposta dos Estados Unidos, eles conseguiram entrar tranquilamente nessa Zona Verde. Coincidência ou não? Um primeiro-ministro que está sofrendo uma pressão da sua população para cair, né, naturalmente, para ele é muito interessante que as atenções, o ódio da sua população, em vez de se voltar contra ele, contra os seus atos de corrupção, se direcione para um inimigo muito comum entre os muçulmanos,
que é os Estados Unidos. Então, para ele é muito interessante ali que esse protesto acontecesse na embaixada americana, e foi o que aconteceu, né? A tentativa de invasão da embaixada, que gerou aquela polêmica no dia 31, com os helicópteros Apache sobrevoando a região, jogando sinalizadores ali, lembrando um pouquinho, né, daquela invasão do Iraque em 2003, o clima ficou muito tenso, foi um Réveillon muito tenso. Então, eu queria destacar para vocês aí esse contraste, né? Quando uma grande massa, uma população gigantesca nas ruas tentou entrar na Zona Verde, ela não conseguiu, inclusive resultando em cidadãos iraquianos mortos. Porém, no dia que um grupo não tão grande assim, né, de pró-iranianos tenta entrar na Zona Verde para atacar a embaixada, eles conseguem fazer isso com uma grande facilidade. Então isso aí já gera suspeita contra o próprio governo iraquiano. Então, logo em seguida, houve aí uma preparação para uma resposta dos Estados Unidos tanto ao ataque que deixou o empreiteiro americano morto, né, na base americana, quanto a essa tentativa de invasão da embaixada americana. E o serviço de inteligência americano detectou que quem está por trás disso tudo, obviamente, é o Irã, porque as milícias, né, que tentaram fazer isso, as milícias que estão atuando, elas são abertamente pró-Irã, tá? São xiitas. E foi identificado que o Soleimani era o grande mentor disso tudo. Afinal, o Soleimani, ele estava sendo... ele é o número 2 do Irã, né? Ele tem contato direto com o Ayatollah, né? Ele é era um cara mais poderoso ali do Irã depois do Ayatollah. Ele transita livremente ali entre o Líbano e a Síria, tem participação direta lá na guerra da Síria, dando apoio ao Assad. E quando ele foi morto aqui na saída do aeroporto, ele estava chegando justamente da Síria ou do Líbano, não se sabe ao certo. Ele pousou no Iraque, estava saindo num comboio ali com 2 carros e foi um ataque certeiro ali, deixando 6 envolvidos ali com o Soleimani mortos e o próprio Soleimani. Então, o povo logo em seguida foi para as ruas comemorar, né, o povo do Iraque. Inclusive, vale lembrar aqui que o povo iraquiano, mesmo os xiitas, estão protestando também contra os Estados Unidos, mas também estão protestando contra o próprio Irã. Então, entender o Oriente Médio não é algo muito simples, né? Se você for tentar fazer uma leitura do Oriente Médio usando apenas o raciocínio lógico, você se perde. Porque apesar do Irã ser xiita e ter uma população ali xiita no Iraque, eles estão protestando um contra o outro, é persa e o xiita iraquiano é árabe. Então o persa se acha superior ao árabe. Então há uma rixa étnica, além da rixa religiosa. Então são vários ingredientes aí nesse caldo que leva ali a estabilidade para a região. Tá? E como isso pode afetar economicamente aí o mundo, inclusive o Brasil? Bem, o petróleo aí com previsão de venda, né? O Brent, o barril do petróleo Brent já está com uma subida aí de 2,9. Mas vale ressaltar que o Irã, né, ele está sofrendo embargos econômicos, então grande parte do petróleo iraniano aí já não consegue ser transacionado. Inclusive, há pouco tempo atrás, a Europa estava tentando fazer uma moeda digital para poder comprar petróleo do Irã. Então, isso aí poderia afetar, obviamente, o preço do petróleo. Agora, o Irã já declarou aí que terá uma retaliação. Só que o Irã, ele realmente é um estado marginal, né? A prova disso é que, tecnicamente, foi morto um general da alta cúpula iraniana. Se fosse um país convencional, um país que agisse ali com honra, obviamente eles declarariam guerra ou, sei lá, qualquer outra atitude, uma sanção, uma retaliação contra o Irã. Agora, a mensagem que foi passada ali pelo Ayatollah é uma mensagem de que terá uma retaliação, mas essa retaliação virá através de atentados, né? Mostrando assim que eles agem abertamente como um Estado marginal, um Estado bandido. O Soleimani foi responsável aí, ao longo dos anos pela morte de várias pessoas. Ele era o cara que preparava os atentados, preparava as emboscadas. Vale lembrar que agora, no final do ano passado, o Irã estava perturbando ali a saída no Estreito de Hormuz, que é uma importante
saída de petróleo, né, para escoar o petróleo ali do Emirados Árabes e da Arábia Saudita, que é um concorrente, que é um inimigo do Irã. Houve, há pouco tempo atrás, um ataque contra uma usina, uma refinaria, perdão, na Arábia Saudita. Os ataques vieram de uma milícia patrocinada pelo Irã no Iêmen. Então, o Irã ele age dessa forma, através de uma guerra por procuração. Eles agem assim porque sabem que não podem entrar num conflito direto, ainda mais quando a sua economia vai muito mal. O povo iraniano, inclusive, tem feito protestos para poder derrubar o atual regime iraniano, mas são sempre suprimidos ali de maneira muito violenta. Tá? Seria muito interessante que o Irã pudesse trocar a sua teocracia por um regime secular. Isso só pode partir de dentro para fora. Então aí entra uma outra resposta, né, que as pessoas fazem. O que vai acontecer agora? Vai ter guerra? Não vai ter guerra? Muito improvável. Né? Uma guerra contra o Irã agora causaria mais confusão do que solução. O ideal seria a derrubada do regime de dentro para fora. E aí, é claro que a CIA pode usar os seus métodos, os serviços de inteligência, poder patrocinar pessoas que têm o interesse de manter um regime secular, um regime que possa não causar tanto problema para a região, né, com financiamento de terrorismo. O Irã é o maior financiador de terrorismo ali na Palestina, no Líbano, né, toda essa região aí é perturbada pelo Irã, e o Soleimani era um dos principais nomes disso. Ele era o chefe da Guarda Revolucionária, né, que é uma espécie de SS, assim como era a SS nazista, a Guarda Revolucionária iraniana, o Quds, atua também ali como um grupo militar paralelo com muito poder, muita influência, e eles patrocinavam o terrorismo pelo mundo todo. Então, foi um grande dia para o Ocidente, a eliminação aí de um sujeito muito perigoso, que estava, inclusive, chegando no Iraque, né, para poder coordenar essas milícias que estão atuando dentro do Iraque, essas milícias que tentaram invadir a embaixada. Então, a prova do dedo do Irã, né, da relação do Irã nessa perturbação, nesses ataques contra os Estados Unidos, está na própria presença do Soleimani em território iraquiano. Então vamos esperar o que vai acontecer, mas provavelmente a resposta iraniana virá através de atentados, e isso não trará grandes consequências para o mundo econômico como um todo. Muita gente preocupada aí com o preço do petróleo, mas, como eu falei, o Irã já sofre sanções, já sofre embargos, então não vai ter uma grande influência assim, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria, tendo novas atualizações aí sobre esse caso, eu trago aqui para vocês no canal. Espero que tenha dado para entender o contexto de como começou essa escalada na violência e os interesses aí do próprio primeiro-ministro iraquiano, que também é xiita, nessa confusão toda, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se puder ser um patrocinador do canal, tem um apoia-se aqui embaixo, tem a conta corrente. A ajuda de vocês é muito importante para poder manter o canal ativo, trazendo bastante conteúdo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.